O governo entra hoje em mais uma semana de discussões sobre o corte de gastos. O texto ainda nem chegou ao Congresso, mas já sofre resistência de parte dos parlamentares. A reportagem é de Janaína Camelo. De acordo com os cálculos do governo, o pacote fiscal, que será anunciado em breve, prevê uma economia de 25 a 30 bilhões de reais nos cofres do governo só no ano que vem. Já para 2026, o esforço fiscal deve poupar 40 bilhões de reais em gastos. Os números seriam resultado também do reajuste do salário mínimo. Para chegar aos valores, o governo pensa em limitar o ganho real a um intervalo de no máximo 2,5% e no mínimo 0,6%. de acordo com o limite de crescimento definido pelo arcabouço fiscal. O pacote também prevê medidas de combate aos supersalários, maiores restrições para acesso a programas sociais como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, além de ajustes em regras do abono salarial e do seguro-desemprego. O governo teria voltado atrás sobre usar recursos do FGTS. O esboço da proposta já foi apresentado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende anunciar oficialmente o pacote fiscal de corte de gastos na próxima quinta-feira, finalizados os eventos do G20 no Rio de Janeiro e após a visita do presidente da China, Xi Jinping, que vai se reunir com Lula aqui em Brasília. A série de ajustes é uma estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para manter o arcabouço fiscal de pé, melhorar o ambiente econômico e retomar a confiança de investidores. O governo diz já ter convencido ministros das pastas atingidas sobre a necessidade dos reajustes, os ministérios das áreas social, da saúde e da educação. Para poupar interferência maior, especialmente nos orçamentos da saúde e da educação, entrou também na cota do corte o Ministério da Defesa. O pacote irá contar com uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, que precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional. No Senado, a possível inclusão do Ministério da Defesa nos ajustes foi criticada pelo senador general Hamilton Mourão, do Republicanos. Para o parlamentar, o governo erra na sua atual política fiscal. É óbvio que estourou, não é, toda e qualquer capacidade orçamentária, incompatível com o próprio arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo e aprovado aqui pelo Congresso Nacional, e agora ele tem que cortar. E nessa hora parece que o segmento militar vira geni, como sempre, tem que tacar pedra neles. E essa questão do sistema de proteção social militar, porque os militares não têm previdência, é algo que já foi discutido muitas vezes, né? Já houve várias reduções nesse respeito. Qualquer cálculo atuarial honesto colocado vai ver que, a partir de agora, há um decréscimo no gasto com as pensões, principalmente. É uma péssima ideia por parte do governo vir para cima de um assunto que tem que ser melhor discutido. A senadora Zenaide Maia, do PSD, também diz que é contra os cortes nas áreas de saúde, educação e social. Se você tira recursos do SUS, gente, vai morrer mais gente ainda de morte evitável, porque não tem um recurso. Nós estamos vendo as pessoas morrendo por falta de um leito de UTI, de morte evitável. Como vamos cortar recursos da saúde e a educação? Vai terminar em morte também. A curto, médio e longo prazo. Se você, na segurança pública também, a educação, se você não investe na educação de ensino integral para as nossas crianças, o crime vai cooptá-lo. E a maioria dos que morrem são negros de periferias com menos de 24 anos. Então, gastos primários não é gasto, é investimento. Educação é investimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que o Legislativo irá trabalhar para aprovar a proposta com o mesmo empenho que tratou da reforma tributária. Claro que essa deve ser uma prioridade, afinal tem impactos diretos em relação à economia, por isso, no Jornal da Manhã deste domingo, nós vamos trazer as análises também de Diogo da Luz e Acácio Miranda sobre o corte de gastos, começando pelo Diogo da Luz. Bom dia, David, Paula Nobre e toda a nossa audiência. É aquela velha história, né? A nossa Constituição diz que a lei é igual para todos. Então, o que fizeram os encastelados do Planalto Central? Criaram diversos todos. Todos do Judiciário, todos do Legislativo, todos do Executivo, todos das Forças Armadas e todos de todos, que somos nós.
Para dar uma ideia, os vencimentos de aposentadoria de uma pessoa do judiciário equivale a 28 pessoas dos todos de nós. Uma aposentadoria de um membro das Forças Armadas equivale a 17 aposentadorias de todos nós. E cada um fica defendendo os seus. E também tem todos os privilegiados pelas proteções das leis e pelas concessões específicas que existem, isenções, subsídios, etc. O que acontece no final é que todos eles dizem: o meu todos, da minha parte, você não corte no todos de todos os outros. E fica essa discussão, e o que acontece é que o mercado financeiro desacredita no governo e no sistema brasileiro, e com isso nós caminhamos para ter mais inflação, infelizmente. Tem um aspecto aí que o Diogo não tocou, mas eu acho que vale complementar a fala dele. Em primeiro lugar, bom dia, Paula, David, e um bom dia especial à audiência e ao Diogo. Mas nesta complementação, essa revolta dos parlamentares leva em consideração também cortes a serem feitos nas emendas parlamentares. Então, por mais que a gente tenha visto aí alguns discursos no sentido do absurdo, cortes na área social, esses discursos, estes protestos não são tão bem intencionados assim, porque eles afetarão as emendas parlamentares, aquele naco do orçamento que é controlado pelos parlamentares. Em segundo lugar, não é segredo a ninguém que grandes bancadas, especialmente bancadas do Centrão, têm controle de ministérios. E estes ministérios que são controlados pelo Centrão são os principais alvos destes cortes. Por isso também da revolta. Então, no final das contas, nós temos necessidade de cortar, mas todos estão preocupados com os seus próprios interesses. E os interesses da população e os interesses da nossa economia acabam jogados num papel secundário. Sem dúvida, Cássio. Primeiro, meu bom dia a você também. Mas as emendas parlamentares, que eu entendo são muito mais emendas eleitorais, da ordem de 56 bilhões, no orçamento para o ano que vem, o Executivo propôs um corte para 39 bilhões. Para mim, ainda um absurdo muito grande, mas algum corte. E o Legislativo já disse que nem isso eles aceitam. Eles querem mais de 50 bilhões para as emendas eleitorais para se reelegerem em 2026. É uma vergonha isso.